E hoje, com o tema aí, falar de família, né? Família é a nossa base, família é o nosso porto seguro. Sim. Família é onde a gente sai e quando a gente retorna cansado das batalhas, a gente encontra o aconchego. É o início de tudo, né? É o início de tudo. E assim, família é mais que conviver, é viver, né? Viver a família, estar presente na família, buscar a nossa família do jeito que ela é, sempre estar ao lado uns dos outros. Muitas pessoas às vezes se encontram um pouco frustradas com tudo o que vem acontecendo. Hoje as famílias enfrentam grandes desafios, né? E são grandes mesmo. Muitos desafios, né? É uma inversão de valores muito grande e vem arrebatando muitas famílias, vem desestruturando muitas famílias. E isso faz com que a gente, muitas vezes, dentro da nossa família, a gente se sinta enfraquecido. Porém, todavia, contudo, né? Todavia, contudo, a gente tem que buscar estar forte, buscar estar de pé. E como fazer isso? Né? Como fazer isso? Não é uma tarefa fácil. No entanto, por isso existe a família, para que um se apoie no outro. Sim. Não é verdade? É tão importante a gente ter esse convívio familiar, é tão importante a gente ensinar valores para os nossos filhos, dizer sim na hora do sim, dizer o não na hora do não, ouvi-los e também fazer-nos ouvir, né? Uma conversa na hora do jantar, na hora do almoço. Muitas famílias hoje perdeu esse convívio. Nós precisamos, famílias, nós precisamos conviver, nós precisamos ter essa intimidade uns com os outros, para que a gente se fortaleça todos os dias. E é nesse convívio, nesse conviver ali, trocando, né, ideias, dialogando, falando sobre tudo, que a gente consegue motivar que os nossos também se sintam acolhidos dentro da nossa família. É muito triste quando você ouve, né, alguém dizer que não se sente acolhido, ou quando eu digo acolhido, amado pela sua própria família. Então a gente ouve isso de vez em quando e a gente se preocupa. Sim. Porque, assim, não que eu quero ver o mal, não é isso. Mas, assim, a gente se preocupa, será que o que está faltando? Será que eu estou conseguindo fazer isso para minha família? Ô Silvia, quando você me mandou o tema, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é viver e sobre o que é conviver. Gente, olha, eu pesquisando lá na minha pesquisa, assim, o viver é existir, ter vida, estar com vida. Já o conviver é ter a convivência, ter a intimidade, viver aí com o outro, a familiaridade. Mas se você olha, conviver sem viver, é uma convivência vazia, não é mesmo? Eu ia trazer justamente isso agora, Fer. O viver e o conviver. Um é dependente do outro. O viver é a vida. Só que a vida só tem sentido quando eu convivo. Sim. Minha família só tem sentido, o viver da minha família só tem sentido quando eu convivo, quando eu trago a minha família junto, quando eu tenho essa intimidade, quando eu distribuo como pai e mãe bênçãos para os meus filhos, quando eu distribuo para os meus filhos valores. Não é verdade? Hoje a gente percebe, assim, que muitos filhos não pedem mais bênção para os seus pais. Sim. Até por uma questão de vergonha. Porque a gente não vê isso nas novelas, a gente não vê isso nos filmes, nas séries, a gente não vê nada disso. No entanto, é tão importante isso, dar a bênção, receber a bênção. Isso faz parte da convivência. Sabe, é com grande assim, é com grande necessidade que a gente precisa fazer isso. A gente tem por obrigação de pai, mãe, de família mesmo, ensinar coisas boas. Porque o que não presta aprende muito fácil e está aí aos montes.
Mas o que presta, Fer, sai dali, que nem você falou, sai da base, é do princípio, onde tudo começa, não é verdade? Sim. Onde tudo começa. Então, assim, a gente precisa conviver melhor com as nossas famílias e viver melhor com as nossas famílias. Aquela propaganda da margarina, que é a família reunida em volta da mesa ali, aquela família perfeita, nem sempre é isso que a gente vai ter. E a gente não pode tomar isso como parâmetro. A família perfeita é a que nós temos. Entendeu? Muitas vezes, mulheres e homens, filhos, se sentem frustrados porque faz uma idealização de uma família, né? E fica correndo dessa idealização transmitida pelas mídias, só que esquecem que o que você tem é a sua família. E aquela formação familiar que é importante. Jamais seremos 100%. Jamais a minha família vai ser 100%, a sua vai ser 100%, porque somos homens e mulheres, filhos de Deus, e somos pecadores. Sim. E precisamos reconhecer isso. Para buscar a perfeição é uma tarefa contínua. É diário. É diário, é um exercício, é vencendo desafios, é levantando o outro, é olhando o outro. Muitos casais, eu não sei se você já ouviu isso. Eu quero ser feliz, eu quero casar para ser feliz. Opa! Já começou errado. Porque, na verdade, quando você quer ser feliz, você esqueceu de fazer o outro feliz. Padre Pedrinho fala muito sobre isso. Isso é muito importante. E assim, porque quando eu quero fazer o outro feliz, eu tenho que abrir mão das minhas convicções, dos meus desejos, do meu orgulho, entendeu? Para que eu possa servir. Jesus, olha que exemplo, veio para servir e não para ser servido. Maria, que é exemplo maior, Maria, mãe amorosa, que serviu, foi até a Isabel para servir. Na nossa família, nós precisamos ir até os nossos para servir. Isso não significa ser capacho, né? Não é essa a ideia, mas é abrir mão de uma hora no celular, é abrir mão de uma hora na Netflix, por exemplo, né? Assim, mas é fazer essa convivência ter sabor, é fazer com que o meu e o seu e os nossos se encontrem e se sintam, né, partes de uma família. E hoje, Fer, são grandes os desafios da educação dos nossos filhos são muito grandes, na verdade. Os desafios nas finanças, porque a gente tem um mundo aí de consumo muito grande, então é cobrado que se trabalhe mais para se gastar mais. Então a gente precisa ter um equilíbrio de todas essas coisas. E não tem como se a gente não trazer Deus para dentro das nossas famílias. Não tem como se a gente não fazer que Deus esteja no meio de nossas famílias. Porque a partir do momento que eu tenho Deus no meio de nossas famílias, os desafios não deixarão de existir. Mas nós teremos condição de resistir e de lutar a esses desafios. A identificação dessas dificuldades deve ser um motivo de amparo, de apoio, de orientação, de sacrifício pessoal. Muitas vezes nós precisamos nos sacrificar, cada um de nós, dentro da nossa família, sacrificar horário, sacrificar as nossas necessidades em prol do conjunto, da coletividade. Lembrando que a família é a primeira comunidade. Se eu não consigo servir a primeira comunidade, como que eu vou servir a comunidade cristã, a comunidade exterior da minha casa, né?
Então nós precisamos lembrar muito disso, trazer isso todos os dias e sempre estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Nunca uma família vai ser 100%. Para criar uma família recheada de paz, de amor, devemos ter claro os desafios. É fundamental haver o sacrifício. Perder onde o outro não consegue propiciar algo bom. A finalidade do sacrifício é preservar o que é melhor. Olha só, a ideia do sacrifício é preservar o que é melhor. Querido esposo, querida esposa que está aí nos ouvindo, ame mais a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos. Abrace mais. Perca para ganhar. E que Deus os abençoe todos os dias, que Nossa Senhora, a Sagrada Família, esteja em seu lar. Consagre todos os dias a sua família a Deus. E a sua vida familiar vai ter ainda mais sentido. Conviver e viver. Fiquemos em paz.